reconciliar-se com a irmã. Essa é a história da nossa querida Érica. Érica, gratidão por estar aqui, por aceitar esse convite. Eu É que um prazer agradeço. muito enorme, enorme. Érica, o que nos trouxe, o que te trouxe aqui para a jornada Minha Vida, Minha Verdade? Bom, primeiramente foi muita curiosidade. O meu companheiro, ele já estava na constelação e eu percebi muita mudança nele e eu fiquei curiosa para saber o que estava acontecendo com ele, porque ele já passava por terapia com psicólogo, só que eu acho que a mudança mesmo foi mais a constelação, né, que eu vinha observando. E aí, quando ele falou para mim sobre a constelação, eu não entendia direito, né, o que era realmente a constelação, por mais que ele explicasse para mim. Então, ele falou: olha, assista Uma Nova Mulher, né, que é a série. Eu assisti a temporada um, a temporada 2, e eu, mesmo assim, assistindo, eu não entendia. Eu falava: tá, mas por que está acontecendo isso? E ele falava: olha, só você indo na constelação para você ver o que realmente é, porque nem é só sentindo mesmo. Então, eu recebi o convite e eu cheguei até você, né? Eu participei da constelação, mas mesmo assim, na constelação, eu fiquei assim, casquetada, eu fiquei em dúvida ainda. Falei, nossa, mas o que é? Aí eu senti muito, né? É algo inexplicável. Mas ainda eu quis voltar pela segunda, terceira e na quarta vez, aí eu entendi melhor o que fazia sentido para mim a constelação e realmente mudou, vem mudando, né, a minha vida e eu entendi o porquê que mudou tanto a vida do meu companheiro, né? E isso para mim foi fazendo sentido. Aí sim que eu não consegui mais sair da constelação. Não, isso é muito bacana, né? Quando a gente enxerga no outro as mudanças, né? Sim. Mas aí você trouxe um tema, né? Falou assim, bom, já estou aqui, já compreendi esse contexto, e aí você trouxe o tema da sua irmã. Como foi? Isso. Da minha irmã foi bem curioso, assim, porque eu tenho uma conexão muito forte com a minha irmã, né, a vida inteira. E a gente é como, assim, uma alma gêmea, né? E eu tive uma desavença, né, com ela há uns tempo atrás. Então eu tava sofrendo muito, porque a gente não tava se falando. E eu pedi para constelar a minha irmã, né, em uma parte do movimento. Foi feito isso, e na constelação mostrou ali para que eu gostaria muito de ter um abraço da minha irmã e o perdão, né? E, e ali na constelação foi falado que esse abraço ia acontecer pessoalmente, né? Então foi tudo um movimento ali, eu fiquei mais em paz. E na mesma semana, a minha irmã me chamou para convidar, me convidou para conversar, eu chamei ela para almoçar, e aí ela me falou, Érica, eu tô com saudades de você, e foi falado isso na constelação, e eu fiquei muito feliz com isso, eu cheguei a chorar, ela também se emocionou, aí eu pedi perdão a ela também pediu perdão para mim, e ela falou, Érica, deixa só o tempo, né? E ela falou: eu tô com saudades de você e você pediu para me constelar? Eu falei: Eu pedi. E ela falou: eu senti isso. E minha irmã nunca fez constelação, né? Então ela falou: Eu senti, você pediu para constelar, né? E a gente se perdoou ali, a gente ficou mais em paz. Então, isso para mim, nossa, foi ótimo. Eu nem imaginei também que ia ser na mesma semana isso, né? Foi muito rápido. É bacana isso, porque até vou aproveitar essa história, o que acontece no campo, as falas das pessoas, né? Os comportamentos, até para as pessoas que estão nos ouvindo, parece uma coisa meio mágica, né? Mas, de fato, a gente está acessando a energia daquela família, né? E esse conjunto de informação, às vezes, coincide e contém esses reflexos. Então, até para aproveitar essa tua fala, como é que é você no campo, né? Porque essas representações são muito fortes, né? Para quem está sendo constelado e também quando a gente está fazendo esse ato de amor pelo outro, que eu costumo dizer, como é que é estar no campo, né? Como é que é a sua experiência nesse sentido que já vem te ajudando nesse sentido, né?
Eu sinto assim que toda vez que eu entro assim no campo, eu sinto que eu tô ali no amor, né? Eu sempre sinto assim que eu tô fazendo o papel, né, de alguém ali, no abraço, no amor, no acolhimento, né? Eu sinto isso, né? E tem também a figura masculina, que eu sinto que muitas das vezes tem aquela parte masculina, né, que quando eu entro no campo. Então, é como se fosse assim uma protetora, né? Eu sinto isso, proteger e também o amor, como se fosse ali o acolhimento, né? Então, é o que eu mais sinto assim no campo. E para mim essa energia assim é muito forte, porque quando eu estou fazendo aquele movimento, eu saio assim refletindo, né, sobre aquilo que eu entrei no campo. Teve uma vez que, a gente estava falando até agora há pouco, né? Que a gente estava, eu coloquei você no campo e era uma história de uma moça que veio trazer, olhar a área profissional dela. E você fica olhando muito para o chão. Não sei se você vai lembrar dessa história, né? E isso, até para quem também está nos ouvindo, quando uma pessoa olha muito para o chão e de fato algo está puxando para lá, é algo que pode ser investigado. E eu coloquei, né, uma pessoa no chão e de fato a gente descobriu ali um aborto dela, né, que ela tinha tido. Até para as pessoas entenderem, né, porque ali você não. O que é isso, né? Como é que é essa sensação? A gente não controla isso, a gente só sente, né? A gente só sente. Eu falo que como eu falei, né, no início, a constelação é uma curiosidade, foi uma curiosidade e eu não entendia, e só indo mesmo, estando na constelação, para você realmente saber o que é. Então eu falo que é inexplicável, porque sabe aquele ditado, né? Só vendo, né, para crer, né? Então eu falo que é só sentindo para crer, né? Porque é realmente isso. Porque você entrou no campo, seja qualquer tipo de sentimento, porque você tem ali um sentimento, como é inexplicável, né? Então é várias sensações. Então é o inconsciente e consciente, né? Então e você está vibrando ali, alguma emoção você vibra ali. Então, eu falo que nem essa cena de olhar para o chão é algo que você fica, é inexplicável, porque você sente algo ali, é uma sensação, é uma sensação bem diferente, sabe? Que é para o outro, né? Dentro do campo ali, com aquela toda a história, você sente toda aquela vibração. É. E é bacana porque quem faz essa representação, ela está ali de forma genuína no campo. Você não sabe o que você está representando, Não, né? E aí as pessoas estão se posicionando e a história vai se montando. Por isso que tem muitas revelações, né? Situações que você não espera, que você não vem procurar e acaba percebendo. Aliás, aproveitando sobre isso, né? O que que você, não, depois de todo esse trajeto, né, seu, de curiosidade, de entender, sentir, e você tem essa questão muito do corpo, aí teve esse primeiro ponto com a sua irmã, e o que que você encontrou e que você não veio buscar, né? então, o que eu, assim, que eu não encontrei, assim, que foi um fato, né, que aconteceu, que é com a minha irmã mesmo, né, é, era, assim, na minha vida, como eu falei, né, eu com a minha irmã, a gente sempre foi, assim, uma alma gêmea, né, só que eu fazia muito papel de mãe, né, eu tinha esse papel, assim, que eu tinha que cuidar, eu tinha que fazer tudo que mamãe faz para um filho, né, então ali eu descobri que ela é irmã e eu sou irmã dela, não sou mãe, né? Então, ali eu entendi, né, na constelação, o meu papel e o papel dela, né? Então, se colocar no lugar do outro, né? Mas entender que cada um tem o seu lugar, né? Então, isso fez eu enxergar muito, né, a respeito disso, né? Então, se colocar cada um no seu canto, né? E eu entender isso, né? Então, hoje já tem assim um equilíbrio, sabe? De dela como irmã e eu como irmã e não papel de mãe. Isso é bacana pelo seguinte, eu sempre falo para as pessoas, quando eu, dentro da minha plataforma, por exemplo, eu tenho
Ali eu vou contando histórias e trago um olhar sistêmico por trás de tudo isso, né? E a tua percepção em relação a esse movimento com ela, de entender o papel de mãe, que não é um papel de mãe, na verdade, existe três leis do amor na constelação, né? E que foi escrita por Bert Hellinger. E uma delas tem a ver com o nosso posicionamento na família, ou seja, todos temos o nosso lugar. Então, como você falou, irmã é irmã, né? Mãe é mãe, Uhum. né? E isso, quando a gente sai desse lugar, gera um desequilíbrio no sistema familiar, né? E como você encontrou esse espaço no dia a dia, na relação com ela, você sentiu, além disso que você falou de assumir o seu papel, mas na relação de ter mais força, de ter um olhar diferente em relação à convivência com ela? Com certeza, com certeza. Então, assim, eu falo que toda mudança é dolorosa, né? Então, Sim. assim, esse papel eu entendi, eu compreendi, mas, assim, para mim foi muito doloroso, né? Porque eu entender cada um no seu lugar e como se fosse uma filha, né? Então, Sim. eu tirar isso, né? Esse papel de mãe, né? Então, na constelação, eu entendi e compreendi. E na minha vida, né, com ela, esse desvincular, no caso, né, a mãe, esse papel para mim foi muito doloroso, né, mas olhando, né, com amor, né, e entender que ela tem o lugar dela, né, então, assim, foi difícil, né, tá, ainda assim difícil, mas eu consigo ali ter o equilíbrio, entendeu? E você precisa manter esse equilíbrio emocional, né, Uhum. para você entender isso. É. E você sente, porque quando a gente assume o nosso papel, a gente se posiciona hierarquicamente, como dizia Bert, não quer dizer que um manda no outro, é posição na família. A gente ganha força. Essa relação ganhou força? Você Ah, percebeu nela que ela também se fortaleceu com isso? muito. Na verdade, assim, como eu falei, a mudança, né, e o amadurecimento, porque você amadurece isso, né? Então, espiritualmente também você amadurece, né? Então, familiar, porque ela ficava muito fragilizada, por quê? A fragilizada porque ela se sentia acolhida comigo, como irmã, mãe, né? Nós temos a nossa mãe ainda é viva, né? Mas ela tinha aquele apego, tudo era eu, né? Eu, então o socorro era eu. Então, quando eu senti ela muito frágil, mas mais forte. Por quê? Amadurecimento. Então, eu percebo que ela amadureceu e eu também amadureci com isso. Então, ela se tornou ainda mais mulher, né, com isso, né? E ela entende, entende. Na constelação, eu até achei que fosse, assim, difícil ela entender, né? Mas eu percebi, assim, que ela consegue compreender, né? É difícil aquilo, né? Porque é como se fosse ali mesmo, né? O amor de mãe, né? Sim. Então, cada um tem o seu lugar. Então, isso está sendo bem bacana, hein? Porque eu me fortaleci sim, né? Como eu te falei, amadurecimento, né? Em ambas as partes. Isso está sendo muito bom. Bacana. Agora, aqui nós temos uma comunidade, né? Nós estamos, a todo momento, a gente tem, durante ciclos, né, de 3 semanas, a gente convive muito, vê muitas histórias uns dos outros, né? A gente já falou um pouco disso, você no campo, e como é que é assistir tudo isso, né? De você vivenciar conosco, né? Nós, com tantas histórias, isso traz de benefício, assim, como é que você vê? Ah, eu acho que também falando do amadurecimento, né? Porque a gente amadurece, é, aprende muito a ter equilíbrio, né? Então, assim, equilíbrio e você olhar o outro, seja na rua, seja um mendigo, seja às vezes até você assistir uma reportagem, você vê, né, algum fato que acontece e julgar menos, né? Então a gente consegue olhar mais, eu pelo menos, né, eu consigo olhar para o outro com outros olhos, né? Então julgar menos. Então o julgamento eu não, né, eu falo assim que todo mundo julga, né? Então, às vezes, inconsciente, você acaba julgando. E na constelação, você acaba entendendo o outro e julgar menos, né? Então,
Eu aprendi isso, né? Que é amor, tudo é amor, né? E julgar menos o outro. Então, e ter esse equilíbrio que eu trago aí para minha vida, né? Então, seja familiar, né? Que às vezes você vê que uma pessoa tem ali uma personalidade, não precisa você conviver 100%, mas você precisa respeitar a pessoa, né? Amar, sim, mas respeitar ela, não precisa estar 100% convivendo, né? Então, um respeito, o equilíbrio e sem julgamento. Sabe que você me fez lembrar uma história, porque quando você usou o termo entender, né? Quando a gente fala da terceira ordem do amor, é a troca, né? As trocas das relações e buscar o equilíbrio nessa troca. E eu gosto muito de uma frase que eu uso, que você já deve ter me ouvido falar, entender para atender, É. né? Mas agora eu vou até te fazer uma pergunta não muito dentro do combinado, mas eu senti de fazer. Sim, vamos lá. Mas você falou assim, né, do seu companheiro, que é o Rogério, que está aqui conosco, inclusive, daqui a pouco ele está aqui gravando, Sim. né? Viu mudanças nele e você para com ele. Ah, Como é que demais. está esse entendimento de você mesma para com ele e entendê-lo, né? Como é que é isso? Nossa, demais. Você pegou uma parte aí, deixou meio justa, a saia justa. Ah, foi assim Só fala de demais. coração. Mas assim, eu acho que foi é, compreender muito, assim, e saber assim o perdão. Eu acho que liberar o perdão é libertador. Então, para o outro e para mim, né? Então, assim, e essa a conviver, então ficou assim até mais leve, porque eu falo assim que não é tanto familiar, tanto como companheiro, né? No geral, né? Então, agora se tratando dele, né? Fica mais leve, porque entender o outro e sempre vai ter um ajuste, Sim, né? claro. Sempre vai ter. E como ele já tinha essa mudança, né, que eu percebi mesmo essa mudança, e eu comecei a fazer uma constelação, curiosa, né? Aí fui lá fazendo a constelação, entendendo, eu fui compreendendo ele, né, o porquê tanto da mudança dele, e automaticamente eu mudei, né? Eu mudei com ele. Então, refletiu isso muito, né? Então, ele mudou e eu mudei, então tudo ali, o ambiente muda também e as coisas ficou até mais leve, assim, até eu posso te dizer financeiramente, entendeu? Então, isso, assim, é algo que eu nem imaginava. Falei, nossa, a constelação, para mim, ela foi muito forte em todos os sentidos, né? Então, nessa parte do relacionamento também foi algo que, assim, teve uma mudança muito grande. E é bacana te ouvir isso. E agradeço por você entrar aqui nessa confiança da pergunta, porque normalmente tem muitos casais aqui. No meu universo dos homens aumentou muito. E aqui fica a dica para os homens que estão assistindo esse vídeo. Porque nós homens estamos, acho que, buscando, né, de alguma forma, se. Mas normalmente as mulheres trazem os homens, né? E É no seu verdade. caso foi o inverso, mas não que ele te trouxe, você vendo o comportamento dele. Então, É isso para mesmo. mim, isso é muito bacana. Mas agora, para ficar um pouquinho, quem é a Érica? Né? A gente está aqui falando da Érica, você falou de uma questão financeira. Quem é a Érica? O que a Érica faz? Bom, eu sou da área da beleza, tenho há 24 anos no segmento da beleza como cabeleireira, e eu sou penteadista há 4 anos. Hoje eu sou especialista em noivas e também ministro cursos, então é algo que assim eu amo. E, no entanto, né, aproveitando, né, a constelação, assim, é algo também que mudou nessa parte do profissional, né? Então, é, parece que eu consigo, assim, hoje entender melhor até, né, as minhas clientes, né? Que tem muitas histórias, né? Então, principalmente a mulher que vem, conta uma história, e aí isso também fez muita mudança, né? E hoje, assim, eu amo a minha profissão, e eu trabalho com a beleza e trabalho com o sonho das pessoas, né? Então, eu realizo ali, né, o sonho das pessoas, e isso é muito bom, muito gratificante para mim, né? E é o que eu amo, é isso.
E você sabe que a gente estava falando um pouquinho hoje de manhã aqui do equilíbrio. O meu trabalho tem muito a ver com a história das pessoas, né? Assim, de entrar e recebê-los todos aqui, ainda mais essa questão da energia, da constelação. O seu trabalho também tem a ver com isso, né? Assim, com você tá a todo, você até usou o termo aí, eu realizo sonhos. Isso é É, maravilhoso, né? E tem pessoas que falariam assim, ah, eu corto o cabelo, né? Não, você não, realiza realizo sonhos, isso sonhos. é maravilhoso. Mas você recebe aquelas pessoas e muitas vezes elas vêm contar histórias ali. Muitas. E não diria assim que você faz papel de psicólogo, mas é uma grande ouvinte, né? Ah, é papel praticamente. E como é que você separa? Você está conseguindo separar bem para você não absorver essas histórias? Então, você tem esse cuidado de ouvi-las, de realizar esse sonho, e ao mesmo tempo também isso não impactar em você, né? Sim, com certeza. Então, assim, tem muitas histórias, né? Muitas histórias bonitas, né? Lindas, como histórias tristes que eu consigo compreender, Uhum. né? Quando, às vezes, uma cliente mesmo chega com uma história para mim, né? Que ela fala algo assim dos antigos casamentos ou então antigos parceiros, né? Eu consigo compreender que, às vezes, até a vibração, né? Ela não estava conectada. E aquele, o outro, por exemplo, não estava conectado, né? Então, eu consigo compreender isso e eu até acabo aconselhando, né? E um pouco que eu conto da minha história, elas ficam curiosas, né? Mas o que é, né? Aí eu falo, né? Eu também eu era curiosa, né? Então assista a série, assista a série e vá, porque é só sentindo, é algo inexplicável, né? Mas eu tenho muitas histórias assim, mas tem muita coisa que eu consigo manter o equilíbrio e assim não absorver aquilo, né? Porque é o problema do outro, mas eu consigo ajudar de uma certa forma sem me envolver, entendeu? Porque antes, né, muita emoção, eu me envolvia demais na história e quando eu ia dar, eu ia ver, eu já estava ali no emocional da pessoa, entendeu? Já estava vivendo aquela história da pessoa, querendo tirar a pessoa do buraco, né? Então, eu vejo assim que tudo tem o seu tempo e é o outro, a pessoa tem mesmo que tomar uma atitude, né? É a pessoa mesmo, não é o outro, né? Uhum. Então, o que eu falo, que eu escuto histórias, eu consigo ajudar o outro, né? Eu aconselho, eu falo um pouquinho da constelação, que, né, eu falo um pouquinho da minha história, da nossa história, de mim, do meu parceiro, para e compreender um pouco, a pessoa compreender, né? Ela fica curiosa. Mas, assim, eu consigo, sim, separar isso, né? De eu aconselhar, né? Explicar para ela um pouquinho sobre a constelação, mas não me envolver na história dela, né? É, isso é fundamental, né? Agora, a gente estava tomando um café da manhã aqui hoje, eu vou lembrando das histórias. Isso é bom. Mas acho que tem muito a ver com o nosso processo aqui, né? Você estava comentando que tem um momento que você faz um atendimento online e você tem uma percepção muito forte de como a pessoa é, até para você Sim, poder cuidar dela. E aqui a gente exercita muito isso no campo, né? Porque quando você está no campo, até essa semana eu falei muito aqui antes de iniciar os movimentos, da gente cada vez mais ficar atento a essa percepção, entrar no campo, né? E mesmo que você não esteja ali no foco da história, você continuar ali se percebendo para ver se vem alguma informação, uma imagem. Então, óbvio que você exercita isso aqui, mas isso é seu, né? é. Como é que é isso, assim, de o quanto isso contribui, né, para o seu processo, né, como profissional e até para poder fazer um atendimento para atingir esse sonho aí, né? Nossa, muito. Eu posso dizer assim que, na verdade, pela experiência, né? Uhum. E como a gente falou ali no café, né? Eu gosto muito de autoconhecimento, então eu gosto de ler, eu quero muito assim entender as pessoas, né? E eu trouxe isso para minha profissão, porque eu de tanto escutar histórias e também ver, perceber, como a gente falou no começo, entender para atender. Então, até você entender realmente o que é você entender o outro para você atender o que o outro busca, né? Então, como eu falei, né? Realizar ali o sonho da pessoa, né? Então, você está lidando com o outro, que é um sonho.
E eu trouxe isso para a profissão, né? Como eu falo assim, que é essa parte de eu fazer a consultoria online, porque eu preciso ver o rosto da pessoa, impacta, né? Porque eu analisando, eu consigo identificar o perfil, tudo isso com a bagagem de experiência, né? Que eu trouxe. E a constelação também junto, né? Então, recentemente, porque eu consigo perceber o comportamento dela no tom de voz, até as posições mesmo, né? Que ela fica ali conversando comigo. Se ela, então, ela tá muito vaidosa, então eu consigo ter essa percepção, o olhar, se o olhar tá fundo, eu consigo identificar se a pessoa tá triste, se ela não tá triste, se é uma pessoa ansiosa. Então, para manter o equilíbrio emocional. Se é uma pessoa muito agitada, então eu converso com essa pessoa, né? Calma, vai dar tudo certo, né? Tá tudo bem, tá tudo fluindo. Então a pessoa consegue ali ficar um pouco mais tranquila, né, em relação a isso. Então, eu acho que isso que é bacana, né? Porque você olhar não só ali, né, como a profissão, mas ali como um ser humano mesmo, Sim, né? Então, eu trouxe isso para minha profissão. né? Isso é legal porque, falando dos homens, né, que a gente estava comentando no início, teve um casal que o marido veio para cá, nunca, ele sempre apoiou a esposa dele aqui, mas ele veio para cá e é uma pessoa bem racional, analítica, então ele não tinha essa percepção como você tem. Então você, inclusive, contribui muito com essa percepção aqui no campo, mas também vai desenvolvendo cada vez mais, né? E ele veio buscar isso, né? Então, acho que esse é um outro exercício bacana que a gente faz com a constelação. Por isso que eu falo que eu não constelo apenas pessoas, assim, a gente cria um ambiente e várias possibilidades de exercitar, né, e desenvolver essas percepções. E essa pessoa veio buscar exatamente isso, é muito bacana. Muito bem, você leva É, nessa história toda. Que, nossa, e até o que você poderia dar de sugestão para quem está sim, nos ouvindo, com toda essa história bonita sua. sim. Ah, eu acho que amor, primeiro de tudo, é amor, né? Entender ali que o amor ele cura tudo, né? O amor, o equilíbrio emocional. Então, isso que eu acho que é muito difícil, principalmente como o mundo está hoje, né? Então, assim, as pessoas estão muito, né? Tipo, nesse mundo tudo muito agitado, né? Pessoas muito ansiosas, né? Então, o equilíbrio no geral, você manter o emocional ali mais, né, equilibrado, às vezes você entender o outro, o equilíbrio, o menos julgamento, né? Isso é Você fundamental. não julgar, né? Eu acho que é uma das coisas assim principais, porque quando você acaba julgando, né? Você está se auto-julgando, né? Porque é, o outro, né, é um ser humano como você, né? Então você tem também, né? Você tem os seus defeitos, né? O outro também tem, né? Nós temos os erros, né? Então eu aprendi muito isso, amadurecer muito, o amadurecimento, amor e o julgamento, né? Então não julgar o outro, né? E a gente manter o equilíbrio emocional aí e a Bom, empatia, né? Muita empatia aí com o outro. sim. Érica, adorei a nossa conversa. Eu também. Essas conversas, elas nos fortalecem até no entendimento do que nós fazemos aqui, né? E Sim. eu tenho essa, essa ideia que eu falo aqui, que é uma história, um aprendizado e um despertar. É. Então, se você que assistiu isso te despertou para algo, principalmente os irmãos que são irmãos de pais, né, que é onde a É. gente sempre busca uma reconciliação, faz parte um pouco da minha história também, da minha mudança. Mas eu quero só te agradecer a sua Ai, entrega, a participação, esse obrigada. carinho e essa, assim, aqui você foi você como todos. Sim. Eu acho que isso que é legal para a gente passar essa imagem. Muito Ai, obrigado, obrigada. viu? Eu que agradeço. E para você que está assistindo até agora, se você quiser conhecer mais meu trabalho, aqui abaixo desse vídeo eu tenho todas as minhas informações, você pode fazer um contato comigo e até o próximo episódio.